Boa tarde, gente. Bom, vou introduzir aqui o painel tão aguardado sobre justiça e responsabilidade. Tá aqui do meu lado dois colegas, dois amigos, mas aqui a gente pode ou brigar ou concordar. Então não confiem que nós vamos concordar em tudo que for compartilhado aqui. A ideia do painel, a proposta do painel, fugindo um pouco do debate sobre o reconhecimento facial nesse momento, e elevando ele para pensar a justiça, seja justiça na tecnologia, seja justiça racial, justiça social. Porque quando nós elevamos o debate para algo que faz mais sentido dentro das nossas leis no Brasil, nós conseguimos ter alternativas para conseguir pensar estratégias para além da regulação. No momento, nós estamos fazendo um debate muito focado na área do direito da comunicação, seja pelas leis já existentes e pela proposta de discussão e debate até então, como também visualizando as interações nas plataformas, as interações com as tecnologias. E a proposta de pensar justiça e responsabilidade, sem usá-las como sinônimos, sem usá-las como uma só existe a partir da outra, é que a gente justamente consiga ir além do marco regulatório de inteligência artificial. Nesse momento, nós precisamos pensar não só para o lado do marco da regulação, como também para o lado do desenvolvimento, assim como também do lado de como que nós transformamos a interação caótica que está hoje entre as empresas, governo e terceiro setor em uma conversa de verdade. Vamos pensar no mínimo aí os próximos 4 anos que nós temos com um governo até então que está conseguindo dialogar com a gente, que é muito mais democrático e que é muito mais aberto a essas propostas. Dito isso, o nosso painel ele não vai ser expositivo no sentido de 10 minutos para a exposição do Pablo, nem 10 minutos para a exposição da Bianca. Eu preparei algumas perguntas, porque aí já fica um pouco mais interessante e também proporciona o engajamento da galera para pensar perguntas, ou pensar intervenções. Então, sinta-se à vontade durante esse período que nós temos até as 4 horas, certo? Durante as perguntas que eu fizer aqui para eles e diante das respostas que vocês possam intervir nesse período. De qualquer forma, vamos reservar 30 minutos no final desse conjunto de perguntas para vocês também interagirem com os palestrantes. Bom, colocado isso, eu não vou apresentá-los, não porque a gente tem intimidade, mas porque é respeitoso que cada um aqui apresente não só o que está fazendo no momento, mas o que quiser apresentar da trajetória. A primeira pergunta que eu tenho para o Pablo e para a Bianca é uma pergunta relativamente fácil, acredito eu, pela bagagem que eles têm no debate, que traz um pouco das preocupações que nós estamos discutindo nesses 2 dias aqui, de dados, transparência e regulação, mas que proporciona e dá abertura para a gente conseguir pensar possibilidades de colaboração. Então, a primeira pergunta, como é que eu achei? A primeira pergunta, Pablo e Bia, ou Bia e Pablo. Quais são as preocupações em relação às responsabilidades e prestação de contas no uso da inteligência artificial no direito civil e na segurança pública? Como podemos garantir que as organizações e os profissionais envolvidos, e aqui vamos ler não só os desenvolvedores, mas todos os profissionais que estão envolvidos no desenvolvimento de tecnologia, que vai desde a direção até o designer de produto. Como que esses profissionais envolvidos podem ser responsabilizados, ou se eles devem ou deveriam ser responsabilizados por quaisquer danos causados pelo uso inadequado ou injusto dos sistemas que eles desenvolveram até então. Então, fique à vontade, não sei se o Pablo quer começar ou Bianca.
né? Quer que pegue aquela para você ficar? Obrigada, Nina. Em relação a... Bom, deixa eu me apresentar primeiro, né? É importante, esqueci dessa parte. Eu sou Bianca Kremer, sou professora, sou pesquisadora de Direito e Tecnologia, também sou ativista pelos direitos digitais, trabalho como professora no EDP, sou coordenadora de pesquisa no EDP Privacy Lab, coordenado pela professora Laura, que está aqui presente também, e atrás do Cláudio, para mim. E pronto, pronto, tá acabando. Mas eu trabalho no IDP como professora da graduação e pós-graduação em Direito Digital e atuo como ativista na Coalizão Direitos na Rede, né? Somos aproximadamente 55 organizações da sociedade civil envolvidas nessa defesa de direitos digitais no geral. E no campo da pesquisa, como professora, eu trabalho tanto no campo do direito civil como no campo de direitos digitais. Então, quando a Nina faz esse questionamento sobre responsabilidade e prestação de contas, em termos de inteligência artificial, já é notório, sabido há algum tempo, que alguns dos princípios e valores do que muitas normativas internacionais e guidelines frameworks têm chamado de princípios FATE, vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Fairness, F de Fairness, A de Accountability, T de Transparency e E de Explainability. Esses princípios FATE, no geral, têm sido pensados para projetar a nossa forma de regular e desenvolver, e principalmente utilizar tecnologias, tanto no setor privado, as relações privadas, como nas relações no setor público. Então, quando a gente fala de responsabilidade e prestação de contas, os principais desafios, o primeiro ponto, talvez, que eu comece a me preocupar é no sentido de que, quando a gente fala de responsabilização, a gente está falando do uso em si. Então, quando a gente está responsabilizando pelo uso, pela replicação de resultados de um determinado sistema automatizado, né? Então, esse espaço de responsabilização, a gente precisa dar algum grau, juridicamente falando, de robustez no que diz respeito ao que eu estou tentando tirar um pouco o juridiquês, né? Eu ia falar liame subjetivo. Então, estou tentando pensar como é que eu consigo trocar a palavra. Por isso que eu estou bugando um pouco. Mas, no geral, no campo da responsabilidade civil, a gente tem algumas incidências diferentes no campo do setor público, nas responsabilidades do setor público e do setor privado. Isso é muito importante quando a gente fala de aplicação de inteligência artificial, por exemplo, nos debates. Eu vou dar concretude aqui porque que eu digo isso. No campo da privacidade e proteção de dados, houve um debate um pouco semelhante a isso, quando a gente começou a pensar qual era a responsabilidade da administração pública no compartilhamento, no tratamento de dados pessoais, e algumas pessoas, alguns especialistas levantaram o princípio da responsabilidade integral, né, da administração direta e da administração indireta. Quando qualquer tipo de dano, a gente está falando de dano, não está falando de risco ainda, tá? São coisas diferentes. Quando o dano, o uso acontece um dano individual ou coletivo, e aí o setor público vai precisar trazer respostas. Existem teorias no campo do direito administrativo que sustentam essa teoria do risco integral. Contudo, isso que a gente está falando do setor público, a gente está falando de poder judiciário, a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando em todos os âmbitos, municipal, estadual, federal. Então, a gente tem, dependendo da complexidade da aplicação do uso desse sistema, uma vez que algum sujeito cause dano a outrem, vai ficar obrigado a repará-lo. Isso está escrito no Código Civil. Vocês não necessariamente são aqui do campo do direito, mas só para que vocês saibam mais ou menos como é que funciona. Agora, no campo da responsabilidade, no setor público, ainda assim isso não é pacífico, mas existe um movimento em prol nesse sentido quando a gente fala da reparação de um dano específico. Quando a gente fala de inteligência artificial e do dano que já aconteceu, talvez isso fique um pouco evidente, mas quando a gente fala de danos que ainda não aconteceram, ou que existe algum tipo de risco, algum tipo de vulnerabilização, algum tipo de possibilidade de algum tipo de risco, aqui a gente já começa a conversar de maneira um pouco diferenciada, sabe? Então, nesse ponto, a gente entra na parte da prestação de contas. Em campo de responsabilidade na supressão, na resposta a algum dano causado, no campo do direito público isso fica evidente, mas no campo do setor privado talvez não fique tanto assim. Tanto é que a gente passou por uma série de disputas
na redação de algumas legislações de campo de tecnologia, como de proteção de dados também, quando a gente tentou mobilizar um pouco o campo da responsabilidade civil sobre se seria objetiva, subjetiva, quais seriam os atores envolvidos. Então, basicamente, em resumo, o que a gente pode trazer é que não existe regime jurídico em campo de inteligência artificial ou de regulação de tecnologia como um todo, sem disputa política. No campo do desenvolvimento da LGPD, por exemplo, isso a gente precisa ficar muito atento no Congresso Nacional. Pronto, já se aborreceu, ela. Já se aborreceu. Rage Against the Machine. Desculpa. Acabou. Não tem mais gravação, gente. Mas, enfim, eu até me perdi. Eu tinha uma linha de raciocínio. Eu ia chegando lá. Lembrei. Isso, ao direito. Não. Mas, enfim, quando eu falo disso, existem disputas fortes quando a gente fala de processo regulatório de responsabilidade, porque não existe incidência jurídica nenhuma sem um aspecto sancionatório, sem algum tipo de consequência em caso de alguma ação ou omissão que seja desenvolvida em aspectos que causam algum tipo de efeito na sociedade. Então, nesse aspecto, quando a gente fala de responsabilização, obviamente, os grandes lobbies e empresas de tecnologia que atuam no país, eu digo que atuam no país porque já a gente vai falar, quando fala de transparência, de um outro lugar, né, de quem produz essa tecnologia, mas elas atuantes no país, existe uma tendência, um lobby, dinheiro suficiente, fortemente estruturado, para conseguir organizar conversas, organizar teses jurídicas, estruturar pontos de vista que possam beneficiar a sua atividade econômica em detrimento dessas respostas e de consequências em casos de potenciais danos ou danos ocorridos que possam acontecer no contexto social. Então, eu não queria falar demais não por hora, porque é uma pergunta que a menina falou que é fácil, mas é a pergunta mais difícil, tem um painel no 809 exatamente sobre isso, mas quando a gente fala de responsabilidade e prestação de contas por parte dos profissionais envolvidos, no geral, essas disputas políticas fazem com que a cadeia arrebente sempre do lado mais fraco. Eu vi muitas teses e sustentações, né, de pessoas tentando colocar, até no PL, na proposta de PL, a responsabilidade no desenvolvimento do software, do sistema, nos desenvolvedores em si, né? Inclusive tentando puxar para uma cadeia de responsabilidade que juridicamente para a gente não faz, pelo menos, né, de quem está atuante nessa temática, não faz nenhum sentido. E não acho que isso foi uma obra de lobby, de nada nesse sentido, mas são estratégias jurídicas que quem tem o poder de ditar a estrutura, as regras do jogo, vai acabar fazendo. Então, por hora, os profissionais envolvidos em si precisam estar sempre posicionados dentro de uma lógica de vulnerabilidade e de hierarquia dentro do processo de produção e desenvolvimento de alguma tecnologia. Quando você responsabiliza de pronto o desenvolvedor da tecnologia por todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer no contexto social, a gente está esquecendo os graus hierárquicos em relação ao desenvolvimento de uma determinada tecnologia. A gente está deixando de considerar o modelo de negócio que vai se entrar, né, toda essa lógica de desenvolvimento. Então, acho que por hora, respondendo e não respondendo ao mesmo tempo, os principais desafios que a gente enfrenta no campo da responsabilização e prestação de contas, juridicamente, por enquanto, são os regimes de responsabilidade civil no MPL 2338, que está pleiteando para a responsabilidade objetiva, não todas, mas muitas frentes relevantes em caso de causamento de danos por parte de sistemas de IA. Mas, no geral, eu acho que a parte da prestação de contas, a incidência de governança, boas práticas, seja na parte interna, seja na parte de políticas públicas, no enforcement dessa legislação, esse talvez seja o principal, seja algum dos principais desafios que a gente vai enfrentar. Teriam alguns tratados sobre isso, né? Mas, no geral, eu vou me ater só a falar sobre isso por hora, porque é exatamente na parte de responsabilidade e prestação de contas que a gente vai realmente
perceber na prática a incidência da legislação ganhando força. Porque eu sempre falo isso, cai o Mário para lá nas instituições de direito civil, né? A diferença entre o direito e a moral. Qual é a diferença entre o direito e moral? Que é o direito, não existe norma nenhuma sem sanção, sem consequência jurídica em caso de descumprimento. Se a gente não tiver algum tipo de consequência jurídica, a gente está esvaziando o conceito do direito como um todo. Então, talvez esses sejam alguns pontos para a gente pensar aí o papel, a importância do direito para auxiliar dentro de uma camada dessa grande cebola o processo regulatório de IA, que não vai se concluir única e exclusivamente no processo regulatório em si, né? Tem muitas camadas, tem a camada de políticas públicas, incidência governamental, tem a parte da parte interna mesmo, de governança das empresas, mas enfim, são pontos aí para a gente começar a considerar para a conversa. Alô? Pronto. Bom, eu sou o Pablo, eu sou doutor em ciência política pela UERJ, eu coordeno o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o CESEC. Nesse centro, a gente realiza um projeto que se chama Panóptico, que monitora a adoção de novas tecnologias na segurança pública aqui no Brasil. Enfim, eu sou da área de segurança pública já há um tempo, sou no CESEC, eu já estou há 10 anos, apesar da minha cara, não dizer. Eu já trabalho e milito na área da segurança pública há muito tempo. Eu acredito e sei que os dilemas do debate sobre direitos digitais e privacidade são desafiadores, mas imagino na segurança pública. E é nesse lugar que eu falo, né, e eu fui levado a começar a discutir esses temas, estar em fóruns como esse, a partir exatamente, principalmente, na verdade, da expansão do uso de reconhecimento facial na segurança pública. Né? E aí, né, sempre quando eu penso no tema, que é o grande tema, acho que é uma das mais importantes da gente pensar exatamente a responsabilização dessas tecnologias, né, e exatamente essa prestação de contas, eu sempre fico pensando a partir desse campo, né, do qual eu venho. Se a gente para pensar a segurança pública, ela é exatamente uma área, né, uma das únicas áreas do poder público que simplesmente não teve nenhuma modificação a partir da Constituição de 88. Toda a estrutura da segurança pública foi mantida exatamente igual à que foi herdada da ditadura militar. Isso por quê? Exatamente para não mexer nesses sistemas e toda essa estrutura de poder que foi construída a partir desse período de exceção aqui no Brasil. Então, veja, nos debates da Constituição de 88, se alguns constituintes se propuseram a modificar exatamente o sistema de segurança pública, de colocar responsabilizações e direitos e compartilhar também os deveres em relação às atividades da segurança pública, né, entre entes federados, hoje quase totalmente um dever do Estado, não, né, do governo federal ou dos municípios, da parte da segurança pública. Muito disso foi tentado e pouco disso foi conseguido, quase nada, né? Então, quando a gente olha na adoção das novas tecnologias, os dilemas, né, que essa adoção traz, a gente vê, na verdade, uma reprodução de mesmas lógicas que a gente tem visto em outros contextos. Agora, recentemente, para você ter noção, a gente teve a BPF 635, promulgada pelo Ministério de São Faquim, uma liminar, depois votada no plenário, definindo exatamente balizas de limitação de operações policiais em favelas, principalmente durante as medidas, né, de restrição de locomoção durante a pandemia de coronavírus. As polícias cumpriram parte dessas determinações da DPF por apenas 4 meses. Então, eu sempre fico pensando, né, se a mais alta corte, né, que pela primeira vez se interessou e produziu, né, uma medida de força para regular e para responsabilizar e para adotar balizas mínimas democráticas na condução da política pública de segurança do Rio de Janeiro. Se tudo isso aconteceu e mesmo assim as polícias simplesmente não se colocaram sobre esse manto de responsabilização, sobre esse manto, né, dessa força da decisão da Suprema Corte, o que a gente
pode fazer, né? É sempre muito importante, é sempre muito fundamental que a gente discuta regulação e parâmetros, né, e balizas para que a gente possa ter uma mínima responsabilização, principalmente quando há mau uso de tecnologias, mas eu sempre fico muito pessimista, né, exatamente porque a gente tem visto ano após ano, né, várias ações muito claras e muito frontais a exatamente o que a gente já tem de regulação de balizas mínimas para a segurança pública. A gente fala muito agora sobre a compra, a aquisição de câmeras corporais para controle da atividade policial, quanto que as câmeras corporais produziram ou foram, na verdade, um elemento que garantiu que nos últimos anos a polícia de São Paulo reduzisse de maneira significativa o número de mortos, né, mais de 80% desses mortos, e eu sempre fico lembrando que a gente tem uma decisão judicial que obriga que as polícias do Rio de Janeiro sejam obrigadas a instalar câmeras e GPS nas viaturas. E essa decisão simplesmente é ignorada desde então. Enfim, tem vários casos, por exemplo, o caso, né, que está me rememorado agora, né, depois de 10 anos, né, do Pedro Amarildo, que até hoje nós não sabemos do seu corpo, exatamente as câmeras do perímetro onde ele foi torturado e depois seu corpo foi, né, feito sumir, exatamente estavam desligados, e os GPS das viaturas que foram utilizadas naquele momento também foram desligados. Então, é exatamente um dilema que me parece que tem camadas, né, mais profundas, tendo em vista exatamente o quanto, né, que as polícias brasileiras têm sido pródigas exatamente em fazer valer esse jeitinho, né, de lidar com essas regulações, na verdade de escapar dessa responsabilização. E aí, só para finalizar, também não quero me alongar muito nessa primeira pergunta, mas aqui no Rio de Janeiro, em 2019, nós tivemos o projeto piloto de uso de reconhecimento facial pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Anos depois, a gente monitorando, né, o que saiu da imprensa, né, a gente viu que uma mulher foi presa, foi detida, na verdade, por conta dessa tecnologia, né, na primeira semana de utilização das câmeras, e essa mulher, ela não só não era uma pessoa procurada pela justiça, não tinha mandado de prisão em aberto, mas, na verdade, a pessoa que estava sendo procurada pela justiça já estava presa há 4 anos, mostrando exatamente que eles estavam utilizando um banco de dados desatualizado. E 2 anos depois, né, do encerramento desse projeto piloto, eu tive a oportunidade de conversar com um policial que esteve à frente desse projeto, e ele disse, e isso foi gravado, porque a gente estava no seminário, que eles não só sabiam, né, que o banco de dados estava desatualizado, mas eles simplesmente escolheram utilizar porque era o único que eles tinham. E isso não resultou em nada, né? Então, como é que a gente pensa a regulação também nessa área de segurança pública que já tem, né, dilemas muito anteriores nesse aspecto? Mais ou menos, né? Obrigada, Pablo. Obrigada, Bianca. Eu vou até mudar um pouco uma das perguntas que eu tinha aqui, porque os dois falaram sobre prestação de conta em 2 perspectivas diferentes, segurança pública e a Bianca trouxe mais ligado ao direito civil. E existe uma dificuldade para quem desenvolve tecnologia de entender o quão perigoso é você armazenar esses dados, seja por 5 meses ou 10 anos. Né? Porque esses dados são usados para treinamentos e para quem trabalha em empresas de tecnologia, o argumento eu uso ele para treinamentos para melhorar o serviço para você que está usando. Então, vou melhorar o serviço, seja em plataforma, vou melhorar os serviços, seja com câmeras instaladas nos uniformes ou GPS instalado nas viaturas. Só que, da forma que a LGPD está posta hoje para quem desenvolve essas tecnologias, né, ela nos permite, eu vou ter que pegar o meu chapéu de desenvolvedor e falar o seguinte, ela permite que eu coloque na cláusula esses 10 anos, até 10 anos, que é o que o Threads do Instagram está fazendo, que é o que o aplicativo que vocês estão usando aí para simular o bebê de vocês está fazendo,
Vocês estão usando, vocês não precisam me afirmar nada, eu sei. E eles usam até 10 anos, né? Eles colocam lá, você tira, mas a gente continua com a parte desses dados por até 10 anos. Como que você responsabiliza, ou como que pensa a prestação de contas para quem está desenvolvendo, para quem está participando desse desenvolvimento, de uma forma que não paralise a melhora desses serviços? Porque eu realmente entendo, aí eu não vou falar pelos desenvolvedores e nem por nenhum outro sinônimo de desenvolvedor que se coloque para o mercado ou para a pesquisa. Na academia, nós precisamos dessas informações e nós temos a ética, que agora foi né, de arracha para cima. Você está ali, Stanford, o presidente do reitor de Stanford falou que não tem problema, a professora da biologia fazer o que ela está fazendo com os dados das entrevistas, e Harvard também não deu nenhuma resposta sobre a professora que estudava sobre desonestidade utilizando dados não existentes. Então, assim, na ciência nós já estamos visualizando um problema que não é só desenvolvimento de tecnologia. Para o mercado, esse problema também já está posto, só que, por mais que os casos sejam extremamente, né, tóxicos, nocivos, ainda não está conseguindo fazer um diálogo para que eles entendam. Olha só, nós não queremos paralisar a inovação, transformação, seja qual a palavra que você coloque, o que eles estejam colocando para o digital. Nós não queremos paralisar, mas precisamos que vocês se responsabilizem por o que está acontecendo. Essa responsabilização não é, e aí me corrija, Pablo, se eu estiver errado, essa responsabilização não é que quem desenvolve as câmeras está fazendo, né, está promovendo essa violência que já está posta nas polícias, seja do Rio de Janeiro, seja de outro estado. Não é esse tipo de responsabilização que eu estou entendendo que está sendo buscado, nem esse tipo de transparência. E ontem, depois da plenária, né, a pergunta que colocaram para mim foi: tá, Nina, você falou de explicabilidade, então as pessoas têm que ou dar um documento das regras do desenvolvimento dos algoritmos, ou um documento com o código, ou um documento explicando as tomadas de decisões para desenvolver esse código, que é diferente das regras do design do algoritmo, né? São duas coisas diferentes. Só que existe a propriedade intelectual, né? Aí todo mundo fez né? Que toquei num ponto sensível para todo mundo. A propriedade intelectual, ela usa um termo que é segredo industrial, e como que você, né, balanceia isso? Eu sou muito leiga, e dentro do que eu sei até agora, o que diferencia de uma empresa para outra, dado essa lei, que não vou lembrar o nome, também não tenho esse compromisso de lembrar o nome direitinho, muito menos o número, que é o que diferencia uma empresa para outra são as cláusulas. Né? O que você coloca dentro dessas cláusulas do contrato, que faz parte do segredo industrial e o que não faz parte do segredo industrial. E hoje todo mundo colocou que o algoritmo, eu tenho certeza que quem colocou o algoritmo como segredo industrial não sabe nem o que é algoritmo. Coloca tudo aí como segredo industrial. Eu tenho certeza que se a gente mexer nisso, a gente tem como argumentar e validar esses argumentos de que eles tenham que abrir as regras, né? Eles têm que abrir as regras e as explicações de como o design foi feito. Posto isso, como que vocês... Eu estou tentando aprofundar mais sobre prestação de conta e responsabilidade, porque, de fato, eu visualizo que isso está faltando no debate do marco regulatório de IA. Está todo mundo dizendo para regular, mas a gente não tá conseguindo entender quem nós vamos responsabilizar ou como nós vamos responsabilizar. Bicho, está faltando muita coisa no debate de regulação de IA. Ainda bem que a hora já foi. Cara, sabe, além disso... Corre, vou entrar na fala. Não, é ruim. Mas, Ai, gente, segura minha CLT, gente, pelo amor de Deus. Não, mas brincadeiras à parte. Ô, Nina, na moral, já que a gente agora ficou à vontade, vou ficar à vontade. Tá faltando muita coisa no debate de IA. Primeiro esse debate de propriedade intelectual não é por acaso, por exemplo.
segredo industrial não é PI. Propriedade intelectual ela é regulada por direito autoral, que também é pensado como autônoma, propriedade industrial, e a lei de propriedade industrial. Tem a lei de direitos autorais e a lei de propriedade industrial. E aí, quando você fala de algoritmo, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem lei de softwares em geral, e qualquer tipo de codificação, etc., é protegida por direito autoral, que é propriedade intelectual. É muito doido isso, né? Com aplicação industrial, quando você tem algum tipo de incidência de aplicação industrial, você tem propriedade industrial. Quando você tem alguma criação do intelecto, espírito, não é pelo direito autoral. Mas, no geral, quando você fala de segredo de negócio, não é regulado por PI, é por contrato. É isso que você falou mesmo. Então, é um outro rumo do direito. Onde é que entra a propriedade intelectual? Em toda a estrutura que a gente herdou, né, se a gente parar para pensar, eu tô meio que batendo papo, né, eu não sei então assim, mas é a estrutura jurídica que a gente herdou do que é produzido industrialmente fora do Brasil. A gente está regulando os usos de uma tecnologia produzida, você não me fala isso direto, fora do Brasil. Então, eu acabei de ver um painel com um chinês aqui do CyberBricks, cara maneira dessa, esqueci o nome dele. Hui. Cara maneira dessa. E aí ele falou assim, vocês estão preocupados aí, eu tô vendo o pessoal do CyberBricks, a Rússia falando de uma coisa, o pessoal da Latinoamérica representando Latinoamérica, uma moça da Índia, um rapaz também, aquele da África do Sul, super legal. E aí ele falou assim, vocês estão falando de IA generativa, o Pablo estava lá no painel também. Poxa, vocês estão falando de regulação de IA generativa da Microsoft, IA generativa da Google, da Meta. Para a gente aqui na China, cada pequena e média empresa desenvolve a sua própria IA generativa. Mas isso não é por acaso, porque aqui no Brasil, isso que eu fiquei pensando, isso tem tudo a ver com o que você está falando. Aqui no Brasil, na década de 80, a gente tinha uma produção industrial, e tem tudo a ver com tecnologia, tá? A gente tinha uma produção industrial que superava Coreia do Sul e China juntos. A gente está em 2023, o que aconteceu? Que turning point foi esse que aconteceu? Desindustrialização. E aí entra a propriedade intelectual que a gente está falando. Aí a gente tem uma cultura de propriedade intelectual do que é produzido fora do Brasil para uma cultura que privilegia a tradição da Revolução Industrial do norte global. E aqui a gente está preocupado com, meu Deus, a gente vai tirar os ativos do Brasil, vai ser extração, as empresas vão sair, a Uber vai sair do Brasil. Está entendendo qual é o lance? A gente não tem produção industrial, então a gente não tem desenvolvimento. O pessoal está achando que adquirir tecnologia de fora é desenvolvimento. Desenvolvimento do país é desenvolver industrialização. Se a China tem pequena e média empresa investindo em IA generativa, cada uma própria, porque tem fomento estatal, porque tem dinheiro do Estado. E cadê esse debate de economia de desenvolvimento com inteligência artificial e tecnologia na regulação de IA que a gente está vivendo hoje? Cadê os debates sobre propriedade intelectual? Eu quero ver eu dou dinheiro para alguém que for chegar no processo regulatório de IA no Congresso Nacional e falar quebra de patente. Eu quero ver. A Nina está cada vez mais poderosa, cada vez mais rica com promessas que a gente está fazendo. Tá vendo? Então, acho que o lance é um pouco esse. Essa estrutura jurídica que a gente está herdando, os contratos funcionam como funcionam, porque no epicentro do debate a gente não está falando do que realmente importa, que é desenvolvimento tecnológico brasileiro, pesquisa e desenvolvimento tecnológico brasileiro. Você mesmo falou um termo agora que eu me lembrei e já me esqueci, tá vendo que eu não peguei, esqueci. Mas é sobre esse ponto que a gente tem que debater no processo de regulação da inteligência artificial. Foi ontem que você estava falando, não lembro onde, foi de software livre que você estava falando de... soberania digital. A gente fala de software livre, não é de bobeira. Senão a gente fica replicando e desenvolvendo com todo respeito, né? Todas as empresas que entram aqui, gastam dinheiro, acham massa e tal, mas não é impulsionar a economia brasileira. A gente está regulando do jeito que a gente está regulando, porque a gente está numa regulação defensiva nos moldes da União Europeia. Nos moldes da União Europeia. Defensiva em termos de... Ela não deixa. Ela dá um microfone para essa mulher.
Não é, mas é sério, assim, eu acho que no fim das contas, sendo bem franca, esses debates sobre propriedade industrial, propriedade intelectual, eles estão no cerne da questão porque a gente está herdando uma tecnologia de fora e reproduzindo a cultura jurídica que mais beneficia essa produção tecnológica de fora. Porque quem produz produto de alto valor agregado vai ter patente, vai ter proteção jurídica suficiente para salvaguardar, vai ter, além dessa produção industrial que a gente tem por aqui, e aí vai no debate de transparência também, né? Mas vai ter aqui produtos escaláveis, é o que o pessoal chama de economia de desenvolvimento externo, vai ter escalabilidade do trabalho, vai ter uma mão de obra de alto valor agregado também para dar conta dessa tecnologia. Pô, o Roncalho fala isso, eu acho que eu estava até com o livro dele aqui, Celso Furtado, André Roncalho, agora estou fritando nesse negócio de economia e desenvolvimento para trabalhar com regulação de IA. E para a gente ver onde é que a gente está falando, sabe? E aí ele diz uma coisa, lá fora os caras produzem tecnologia de alto valor agregado, produz Amazon, produz Uber, aqui a gente compra na Amazon, aqui a gente dirige o Uber e quer falar de regulação de IA, gente, me desculpa, acho que está faltando alguma coisa no debate sobre regulação de IA. Então tá faltando uma IA, no caso. Aí a gente fica, não, vamos regular nos nossos termos da vulnerabilidade, nos nossos termos da proteção. É sempre uma lógica defensiva. Cadê a parte ofensiva da coisa, de incentivo econômico para a produção de tecnologia própria e soberania digital? Cadê esse debate da regulação de IA? Ainda bem que minha chefe saiu. Mas é um pouco isso. Falei demais, é isso. Eu vou te jogar outra pergunta. Tá. Exatamente, eu fiquei tão ali na Bianca. Eu vou te jogar outra pergunta, então. Pode ser? Então, agora, né? Porque tinha... Sim, tinha. Vamos fazer ao vivo. Não, eu vou manter uma pergunta daquelas para você, mas aqui o debate está muito bom e eu acho que tem algumas coisinhas que dá para aproveitar. Entendi. Tá bom. Obrigada, Bianca. Eu acho que tem duas coisas que você falou, uma em relação à China. A China, no governo, tem o que nós chamamos aqui de think tanks, ou que os Estados Unidos chamam de think tanks, que são laboratórios associados a cada... eles não chamam de ministérios lá, mas vamos dizer que é a mesma coisa dos ministérios daqui. Uma think tank associada a cada ministério da China. Então, quando eles estão pensando em IA generativa, eles não pensam só na perspectiva tecnológica. Eles vão pensar para quem está responsável pela economia do país. Eles vão pensar com quem está responsável pela educação do país. Eles vão pensar com quem está responsável pela saúde do país. E aí, quando eles começam a desenvolver quando esses laboratórios começam a desenvolver essas ferramentas, eles começam a transitar entre essas possibilidades de áreas e de serviços básicos para o país, e aí sim você consegue ter o que o Wei estava falando. Olha, eu não vou pensar a regulação para a Microsoft, eu vou olhar o que é IA generativa. Se você for perguntar para as pessoas que estão falando que tem que regular o ChatGPT, aí, IA generativa é o quê? É o ChatGPT. Aí eu levanto e saio da mesa, porque não é isso. Não tem uma definição da IA generativa bem construída, porque cada país está tentando desenvolver aquela que possa ser a soberana dentre todas. Então, tem uma corrida para a parte textual, que é o que todo mundo está correndo para desenvolver o ChatGPT, ou o Bard, ou a Maritac AI, não sei se vocês conhecem aqui do Brasil, da Unicamp, né? A galera fez doutorado na Unicamp e aí fez o projeto Maritac AI, que é você desenvolver a referência que a gente tem, né, que expôs primeiro foi a do ChatGPT, mas você desenvolve algo igual ao ChatGPT, mas usando o português. Né? Então, assim, faz sentido, existe esse desenvolvimento. Em alguns lugares do Brasil, geralmente estão partindo dessas universidades, só que quando eles começam a crescer, ou eles são capturados, são comprados pelas big techs, pelas empresas que estão aqui no Brasil, ou eles desenvolvem só como pesquisa, publica a tese e
depois esquece e vai fazer outra coisa, porque isso, bolsa de pesquisa no Brasil, por mais que tenha passado pelo ajuste agora, ainda não está deixando a gente ficar totalmente dedicado à pesquisa. Então, tem esses dois pontos. Esse ponto que o desenvolvimento, a pesquisa de desenvolvimento existe, mas aí ela é capturada muito rápido. E aí você apontou muito bem na década de 80. Foi quando os Estados Unidos disse que parte dos Estados Unidos disse que o Brasil tinha que só desenvolver sapato, que era o que era o forte. Então, se preocupa em desenvolver sapatos, roupas e blá, 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 e deixa pesquisa e tecnologia para a gente, né? Então, foi nesses termos que os Estados Unidos olhou para o Brasil, e tem esse caso emblemático, que é o da China. Mas aí tem que olhar tudo da China. Como a China já é muito mais fechada em relação a acordos internacionais, eu acho que a forma que o governo brasileiro está se posicionando agora, isso não vai acontecer. A gente não vai fechar, a gente está tendo que abrir, né, as conversas e tanto conversas, acordos internacionais para conseguir manter o Brasil minimamente importando e exportando em outras áreas, como também abrir as portas, não só acadêmicas, como das pequenas empresas aqui do Brasil, para receber financiamento de fora. Então, nesse momento, a gente está assim. Então, talvez seja muito difícil usar a China como referência para a gente nesse momento específico de reestruturação. Eu vou fazer vou dar continuidade trazendo uma pergunta específica para o Pablo, que complementa a pergunta e a sua resposta, muito bem colocada, e depois eu vou abrir para a galera ou comentar ou fazer perguntas. Tem algumas pessoas que eu queria, talvez, chamar a responsabilidade, porque tem o meu colega que fez uma pergunta um pouco difícil lá na WRNP, mas que, como eu sei que ele está nesse ecossistema, e para quem nunca ouviu falar da RNP, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP é esse local que tem pensado muito pesquisa e desenvolvimento no Brasil, né? Não só pela conferência que eles conseguem aglutinar tudo, mas pelas propostas, tanto ligadas a redes federadas, como também ligada ao debate de da nuvem. Então, foi a RNP que fez a proposta de a gente conseguir segurar e armazenar os nossos dados no Brasil e não armazenar nesses monopólios, seja Google e Microsoft da vida. Então, eu vou, jogo a responsabilidade, porque eu sei que ele se interessa bastante, a RNP também se interessa bastante por esse debate, e talvez puxar pelo Cláudio, que foi bastante citado em outras conversas internas, em relação a desenvolvimento, pensar desenvolvimento estando no Brasil, né? Então, eu vou deixar, pontuei, joguei, e espero que em algum momento vocês peguem esse microfone, mas deixo aberto para todas as pessoas. Pablo, dito isso, vou agora chamar você para a responsabilidade, porque eu considero que o que você e a equipe do Panóptico, e aqui estendendo para a Thalita, que está junto com você nessa também, o que a equipe do Panóptico faz, para mim, o que vocês fazem, é relacionado também à divulgação científica, porque os dados, na verdade, o mapeamento que vocês fazem do uso do reconhecimento facial na segurança pública do Brasil, esse mapa ele tem sido usado por muitos pesquisadores que estão nas universidades, não está sendo usado só pelos coletivos de direitos digitais. Eles estão sendo usados pelos pesquisadores para conseguir ter noção de como que foi rápido a expansão desse uso na segurança pública. E aí a pergunta, já a partir dessa afirmação que eu fiz em relação à divulgação científica, é como que vocês têm pensado os próximos passos em relação ao mapeamento, que talvez não possa ficar só conectado ao reconhecimento facial. Que em algum momento esse debate ele vai ter que ser superado. A gente vai ter que quebrar ele em etapas e pensar nas câmeras menores, vamos ter que pensar que aí são as bodycams que estão nos uniformes dos policiais, vamos ter que pensar em algum momento nos modelos preditivos que estão nas plataformas sociais que fazem com que os departamentos de polícia possam usar as informações que estão ali, pessoais das pessoas, e aí começar a investigação.
né? Nós tivemos já 2 casos desses no Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, estamos tendo aí uma invasão de projetos, em sua maioria financiados nos Estados Unidos ou dos Estados Unidos, que chegam aqui com a proposta de que vão melhorar a segurança pública do Rio de Janeiro. Eu estou focando no Rio de Janeiro não por sermos carioca, mas porque realmente é um dos estados ranqueados como um dos mais emblemáticos para você conseguir lidar e pensar segurança pública de qualidade. Dos mais emblemáticos ou dos mais problemáticos, né? Acho que talvez seja problemáticos. Emblemáticos também, né? Mas, bom, perfeito. Uma outra coisa, antes, né, de falar exatamente sobre essa pergunta, última, só para tentar dialogar um pouco também com o que a Bianca falou na outra rodada, o quanto que a gente fica muito refém de uma disputa geopolítica, né, em relação a ideias e modelos de entendimento da própria sociedade, né? Eu fiquei pensando muito quando você estava falando sobre todo o xadrez tecnológico que tem sido, né, feito aqui no Brasil em termos da infraestrutura de 5G, né, o quanto que a gente teve aquele debate, né, gigantesco, China não vai entrar, Estados Unidos, né, obrigando a adoção da sua infraestrutura, né, enfim, também não conseguindo, e o reconhecimento facial, ele acho que talvez uma forma muito bem finalizada dessa disputa, né? A gente está vendo agora um outro estudo de caso exatamente focado no Ceará, e o quanto, né, que empresas chinesas, né, a Huawei e outras subsidiárias que utilizam reconhecimento facial, quanto que eles estão criando relações com empresas menores, né, do interior do Nordeste e outros estados que não o Ceará, e o quanto que isso é importante e fundamenta essa disputa de interesses que estão ligados exatamente a interesses brasileiros com China e interesses brasileiros com os Estados Unidos, né? Uma parte significativa dos esforços e do investimento em tecnologia chinesa em reconhecimento facial na Bahia, que agora está em municípios que têm menos de 5 mil habitantes, é exatamente uma necessidade de se manter o vínculo entre Brasil e China, entre, né, essas relações geopolíticas de poder, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem a Starlink do Elon Musk, que está sendo utilizado no norte do país por garimpo ilegal, exatamente para controlar e monitorar o deslocamento, né, da Polícia Federal e das polícias estaduais. Então, acho que esse é um tema também muito importante para a gente refletir, porque a própria ideia de segurança pública e a ideia de uma sociedade em que o controle e a vigilância é um dado vem junto, né, com essas relações e com essa seção, né, às vezes muito generosa, né, de tecnologia para adoção aqui no Brasil. Então, é sempre ficar muito alerta. Sobre a questão da gente trazer e levar, né, de certa forma, aumentar, eu prefiro falar assim, né, aumentar o círculo de pessoas interessadas no tema, né, e também mais atentas, né, aos seus riscos. Acho que tem diversas estratégias que a gente tem tentado trazer, né, e fortalecer, que são, enfim, talvez respostas, mas também respostas muito insuficientes, a gente ainda está tentando e testando, né? Acho que a própria ideia de campanhas, né, e a campanha Tira o Rosto da Samira é algo super importante. Acabamos de fazer uma atividade super forte lá em São Paulo, contra a Smart Sampa, teve drone, teve projeção, teve diversas iniciativas super importantes para começar, né, a colocar perguntas, né? Acho que bacana das projeções que foram feitas nos prédios exatamente que tinham perguntas, né, para as pessoas ficarem atentas e tentarem procurar as respostas por elas mesmas, elas ficarem mesmo instigadas, né, a tentar procurar essas respostas. Uma outra questão que a gente coloca como algo fundamental dentro do SESEC, não só no Panóptico, nem em outros projetos também, é
deixar, né, e fazer com que as informações fiquem ao menor nível local possível, para que as pessoas possam se relacionar com aquele dado, né? Então, se você fala que no Brasil a gente tem 60 mil homicídios todos os anos, isso vira algo muito frio do ponto de vista da sensibilização daquelas pessoas que não estão muito interessadas nessas estatísticas, ou não sabem, ou não têm interesse, né, de estudar ou de pensar essas estatísticas como um quadro, né, de um país, né, tão complexo como o Brasil. Mas quando a gente olha e fala, olha, no seu bairro teve um aumento significativo de homicídios. Se lembra aquele fulano que morreu naquele caso que vocês ficaram sabendo? Ele foi um de tantos outros que foram, suas vidas foram ceifadas em determinado período. Então, a gente tenta quebrar essas informações a um nível muito próximo da pessoa com quem a gente quer dialogar, para exatamente ter essa relação de identificação, né? E também uma outra coisa que a gente tenta mostrar e tentar utilizar para melhor comunicar, né, alguns dados que às vezes são muito grandiosos, né, R$1 bilhão gastos com infraestrutura de vigilância, câmeras de reconhecimento facial e tudo mais. Mas o que é isso, né? E aí a gente faz os cálculos. Olha, esse dinheiro daria para custear não sei quantas bolsas famílias por não sei quantos anos. Esse é um dinheiro que poderia estar sendo investido com não sei quantas turmas de ensino médio, né? E isso é muito dramático, principalmente quando a gente está vivendo num país que, por mais que a gente esteja respirando melhor em vários sentidos, né, em 2023, mas é um país que ainda está lidando com muitos dilemas e muitos desafios em relação ao que a gente passou na pandemia, né, de coronavírus. A quantidade de uma geração quase completa, né, de jovens que passaram pelo ensino médio sem ir a uma sala de aula, não tiveram essa formação, e até agora não há uma resposta do governo em relação à superação, né, desse gap que essa geração vai ter, né? E a gente quando a gente publicou o primeiro estudo de caso do Rio de Janeiro, a gente mostrou exatamente quantas turmas de ensino médio poderiam ser, né, custeadas com o uso do reconhecimento facial que estava sendo proposto exatamente para o Jacarezinho, né, que é a favela que estava sendo proposto, né, a utilização de câmeras de reconhecimento facial. E a gente foi lá no Jacarezinho falar com as pessoas e mostrar exatamente esses dados e discutir esses dados com eles, né? Vocês acham que essa é a prioridade? Né? E acho que é nesse sentido, né? Trazer essas informações para um nível mais micro, em que as pessoas possam se relacionar e chamar essas pessoas para conversar e dialogar de maneira horizontal com a gente, não de uma forma hierarquizada, mas sim de uma forma horizontal também. Obrigada, Pablo. É muito difícil conseguir fazer de uma forma horizontal. Você acha que seria possível replicar em outros projetos que também buscam transparência ou prestação de contas em relação a tecnologias desenvolvidas que não precisam ser só aplicadas em segurança pública? Só uma dúvida que surgiu assim. Se é possível horizontal, eu acho que é preciso ver se é possível. O que eu vejo, muitas vezes, fez até um efeito, né? Eu amei. Sonoplastia, nota 100. Eu acho que é preciso ver. Né? Eu acho que, no fim das contas, a gente sempre se surpreende quando a gente coloca um diálogo horizontal na mesa, sabe? Me parece que muitas pessoas, e eu me coloco nessa posição também, a gente se acostumou muito com esse formato. Né? Nós estamos falando, as pessoas estão ouvindo, e muito mais quando a gente está lidando exatamente com outros públicos que não necessariamente estão aqui hoje ou não conseguem, né, dedicar tanto tempo para debater e discutir esses temas que a gente está debatendo. São exatamente esses públicos que estão cada vez mais vulnerabilizados pelos temas que a gente está discutindo aqui. Então, eu
eu não sei se é impossível, mas eu gostaria muito que a gente se colocasse o desafio que eu me coloco, de verificar exatamente as possibilidades. Acho que as possibilidades existem, não só na área da segurança pública, em outras áreas também sempre há. A corda sempre arrebenta para um lado, e esse lado normalmente não está sentado e não está conversando, né? Eu acho que não só o desafio, mas é um dever nosso de horizontalizar esse debate e chamar mais pessoas para dialogar sobre esses assuntos. Perfeito, obrigada, Pablo. Agora eu vou abrir para a galera, a gente tem... Estou bem pontual, estamos 27 minutos aí, quase 30 minutos para a galera da plateia. Para o pessoal que já foi denominado, né? Com certeza, a galera foi nomeada aqui. E para a galera que também tem perguntas e intervenções. Eu ia nomear uma pessoa aqui da consulta pública do CGI, sobre a consulta pública do CGI, mas eu vou deixar só no ar. Então, isso quer perguntar para a Nina, se ela quer primeiro que a gente que foi nomeado fale, depois abra para pergunta, ou se... Tá, não, imagina, vergonha comigo, meu filho, é pouco provável. Bom, já que eu fui citado, eu apelo aqui para o artigo 14, né? Bom, eu sou Yuri Alexandro, para quem não me conhece, eu sou encarregado pelo tratamento de dados da RNP, e para quem não conhece a RNP é uma organização social que é vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, mas, enfim, o contrato de gestão envolve vários outros ministérios, como o Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Cultura e tudo mais, cujo objetivo nosso, né, por missão, é promover o desenvolvimento científico, tecnológico no Brasil, através, né, de recursos e serviços de tecnologia da informação, né? Então, nós somos uma empresa de TI, propriamente dito, mas o nosso métier, né, o nosso carro-chefe, de fato, é prover serviços para universidades, para institutos federais de tecnologia, para centros de inovação, enfim, né, instituições hoje federais, estaduais, fundações de fomento à pesquisa e tudo mais, né, podem utilizar os nossos serviços, inclusive do acesso à internet, né? Nós somos o grande provedor de acesso à internet para as universidades e para as instituições de ensino federais do Brasil, entre outros serviços. E daí, dentre esses outros serviços, o recorte que a Nina fez é exatamente esse incentivo à produção de pesquisa e inovação, né, no Brasil. Claro, dentro desse recorte do uso da tecnologia da informação para o desenvolvimento desses projetos de pesquisa e inovação. E a UNP tem esse projeto de bolsas aí há mais de 20 anos, né, onde a gente justamente financia não somente o trabalho, né, de professores, estudantes, pesquisadores no desenvolvimento dessas soluções, mas também, né, nos últimos anos aí, quando eu falo últimos anos, é pelo menos os últimos 10 anos aí, a gente tem feito também incentivo à criação de startups ou empresas, né, o auxílio também no registro da propriedade intelectual do que é produzido, né, de marca, seja em termos de marca, seja em termos de software e tudo mais, né? Então, eu até classificaria isso como um braço da RNP para o fomento justamente do desenvolvimento nacional para soluções de problemas que a sociedade tem. Então, por exemplo, dentre esses projetos, a gente já atuou e incentivou algumas soluções de telemedicina, inteligência artificial para a saúde. Tem um exemplo que eu ia comentar ontem em um dos painéis, mas acabou não tendo tempo, justamente da IA para a educação. Tem um GT lá, que é o GT Lance, que hoje já está nessa fase, né, de criação de uma startup e tal, de um pessoal de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, que utiliza dados de acesso a uma plataforma virtual de aprendizagem, não sei se vocês conhecem o Moodle, né, software livre, tudo mais. Então, utiliza dados, necessariamente dados pessoais, né, dos alunos que acessam a plataforma, e assim, são dados pessoais
na veia, né? Registro de quando o aluno acessa, que horas ele acessa, quanto tempo passou na plataforma, quais são, né, as atividades que ele desenvolveu, qual foi o rendimento do aluno dentro daquela determinada disciplina e tudo mais, com vistas à projeção, né, do desempenho do aluno para chamar a atenção da área acadêmica, do professor, para dar um determinado direcionamento para a formação daquele aluno. Né? Então, quando a gente conversou com esse pessoal do ponto de vista do tratamento de dados, da finalidade, da adequação, da necessidade e tudo mais, a gente vê que é uma otimização, né, de dados pessoais, obviamente, com toda a aplicação do princípio, né, da minimização, né, ou até mesmo da minimização de determinados dados, mas que servem para um propósito específico. Né? Serve para um propósito determinado, visando ali uma melhoria dentro de um processo educacional, né? Agora eu vou tirar a camisa da RNP, que eu estou falando muito da RNP, e vou entrar agora em comentários ou do ponto de vista agora da minha visão enquanto profissional de tecnologia, enquanto pessoa também ativista, né? Apesar de não estar vinculado ainda a nenhum grupo organizado, mas que, como a Nina falou, se interessa, participa e intervém, né, nesses espaços. Quando a gente vê fomentos como esse, desse GT que eu comentei, né, da IA para a educação, a gente vê o quanto o desenvolvimento de soluções nacionais para problemas nacionais encontra limitações, né? Porque, como a Nina falou, de repente uma solução, um produto que tem uma finalidade, tem um ganho, existe ali um interesse depois comercial, né, dessas grandes empresas e tudo mais, que acaba absorvendo esses tipos de desenvolvimento, esses tipos de empresa, esses tipos de startups e tudo mais, e aí já desvirtua totalmente o objetivo, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui, que é o Waze. O Waze, todo mundo conhece, aquele aplicativo para... Ele nasceu como uma startup também, para resolver um problema de deslocamento dentro das grandes cidades, das grandes metrópoles, e que hoje foi adquirido, né, por todo mundo sabe, por milhões de dólares, e que tem um propósito comercial estampado na cara, que é pegar dados pessoais de por onde você passa, a que hora você passa, para jogar o anúncio na sua cara quando você utiliza, né, esses produtos. Então, assim, o quanto hoje o Brasil precisa evoluir nessa questão do incentivo, né, estatal, e aí concordando totalmente com o ponto de vista que a Bianca trouxe, porque nessa mesa de agora de manhã o que a gente viu foram alguns países que estão trabalhando aí, não vou nem entrar no mérito, né, de concordar ou discordar da forma, mas que estão com esse olhar, né, para tomar para si essa questão da regulação da IA. A Rússia mesmo tem regulamentos legais que dizem o seguinte: olha, você vai produzir IA, tem que ser IA daqui. Não vai importar nada de lá, porque a gente não confia em ninguém. Tem que ser daqui. A Índia, apesar de não ter uma regulação, mas existe uma coisa muito forte, né, institucional, da parceria público-privadas com empresas de lá, com empresas locais. E a China, a Bianca já falou, né, da questão do incentivo estatal também e tudo mais. Então, você vai falar para o professor, para o desenvolvedor daqui da startup, que tem zero incentivo do Brasil, não vai vender o produto dele? Quando aparece uma Big Tech colocando dinheiro, sabe? Você vai apelar para a consciência, por amor, né? E tal? Não, né? Eu conheço pessoas que, enfim, também são oriundas da universidade, que o projeto de vida delas é criar startup, criar tecnologia para vender. Para vender depois. Vendeu, vou fazer outra coisa. Beleza, vendeu, vou fazer outra coisa. E fica nesse ciclo, né? Então, eu trago esse ponto de vista também, aí vou trazer também outro, só para finalizar, também para não monopolizar, que é a questão do empoderamento dos trabalhadores de tecnologia, né? Quem produz tecnologia em si, quem coloca a mão na massa e tudo mais. Concordando com todos os pontos que a gente já vem trazendo aqui, desde o FIB, aqui também se pontuou muito, da questão da diversidade de profissionais que desenvolvem isso, a gente está falando, né, de pessoas pretas, de pessoas LGBTQIA+, de mulheres e tudo mais, mas assim, o quanto também
esse incentivo à diversidade não é limitado por uma questão de imposições trabalhistas e a falta de proteção a esses trabalhadores no momento de desenvolver essas tecnologias. Porque o cara pode falar, não, eu não concordo com você, de desenvolver dessa forma. Aí o patrão vai falar, tá bom, pegue suas contas e vai embora. Né? Hoje, os profissionais de tecnologia não têm, né, uma regulação do ponto de vista ético, né, como existem com outras profissões que têm esse olhar para a valorização da pessoa humana, de compromissos éticos. Aí eu vou falar aqui direito, medicina, engenharia, que tem conselhos profissionais que minimamente dizem assim, cara, não é ético você fazer isso de determinada forma, né? Eu não estou falando do ponto de vista da reserva de mercado não, tá, gente? Não estou falando da criação de um conselho que exige que alguém tenha diploma de uma universidade para exercer a profissão. Até porque, gente, tecnologia a gente sabe que só nasceu na multidisciplinaridade, né? Mas ter alguma coisa que, de repente, fortaleça, empodere os trabalhadores do ponto de vista do compromisso ético, para dizer o seguinte, eu não vou fazer isso e estou protegido por uma regulação que impede que a empresa me force a fazer isso, né? Que é uma outra coisa, um outro debate que eu sempre que eu posso, eu coloco isso, porque eu acho que é limitado, apesar de necessário, a gente falar da diversidade e não falar da proteção de trabalhadores que vão atuar dentro dessa diversidade. Né? Então, eu trago esses pontos aqui, voltando a vestir a camisa da RNP agora, para, enfim, para a gente refletir para debate. Deixa as provocações. Acho que o evento comentando tem girado muito sobre a análise de risco da IA e tudo mais, né? E aí eu queria, assim, aí você trouxe a pergunta para o Pablo sobre a horizontalidade e sobre a divulgação científica e a importância da gente dialogar com os públicos que estão sendo afetados pelas decisões que a gente está tomando aqui em conjunto. E daí eu queria saber um pouco mais de vocês quais são as metodologias brazucas, porque, né, muita gente está falando sobre metodologia de impacto e análise de risco, mas sempre numa perspectiva europeia, né? E aí como que a gente faz isso no nosso país, considerando que boa parte dos debates que a gente está fazendo aqui não tem, né, a gente não tem aprofundamento, que é de propósito, inclusive, sabemos todos os atravessamentos, né? E como que vocês acham que a gente pode pautar esse debate, né, essa agenda com outros movimentos sociais? Porque a gente está falando aqui sobre o trabalho de plataforma e a gente não tem a presença de sindicatos de trabalhadores aqui, por exemplo. Né? A gente vai estar falando sobre a questão de segurança pública e cadê, né, o movimento negro, cadê vários expoentes, né, de pessoas que são importantes no debate político e na construção do nosso ideal de país, né, do que a gente está falando. Então, como que isso se reflete nas metodologias de avaliação de impacto que estão sendo desenhadas e como que está dentro do PL no Brasil, o PL de Inteligência Artificial. Vocês começam aí ou a gente junta tudo? Tá. Você falou que eu fui citado, na verdade eu vou exercer direito de defesa, né? De um processo kafkiano que eu nem ouvi o que foi dito a meu respeito. Mas assim, três referências, a professora fica se coçando para dar referência, né? Eu sou Cláudio Luceno, eu sou da Universidade Estadual da Paraíba e até os próximos 19 dias ocupando também uma cadeira no Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade, depois só Deus é quem sabe. Mas três referenciazinhas. Nós temos essa preocupação, é uma preocupação assim, muito concreta, nós temos várias iniciativas, Yuri, várias iniciativas dessa, Yuri, ao redor do mundo, uma delas da casa, FGV, na verdade CEP, FGV São Paulo, né, que acaba de lançar um estudo muito interessante sobre um código de ética para tecnologistas, uma pesquisa da qual eu participei. O relatório preliminar já saiu, não é relatório definitivo, nem tem critérios definitivos, mas acho que, na linha do que você falou, é um trabalho também muito importante, e como você colocou, um trabalho brazuca, né, olhando para as questões aqui do Brasil. Celso Furtado, Bianca, meu conterrâneo paraibano Celso Furtado, influência analógico, né, dos anos 50, eu não sei se você, já que você está olhando para a área de desenvolvimento, que é para onde eu volto, que foi onde me chamou, nós temos da Universidade Estadual da Paraíba uma coleção de luxo, linda, sobre o trabalho de Celso Furtado, com 3 volumes, o primeiro, Interpretações, como é que várias pessoas latino-americanas
viram Celso Furtado ao longo desse tempo, um segundo com depoimentos de pessoas que conviveram com Celso Furtado e têm essas impressões, e um terceiro volume com desafios, né, como as ideias de Celso Furtado estão sendo implementadas hoje, né, Brasil afora. E eu só tenho pena que a educação não foi exatamente o foco de investimento no Brasil nos últimos anos, e a gente não tem mais cópias físicas desse trabalho. Eu faria questão de lhe mandar um, já que você está se concentrando numa trilogia dessa. Mas ainda eu vou fazer uma forcinha quando chegar lá em Campina Grande, tá certo? E, Pablo, nós estamos terminando entre um consórcio entre a Universidade Federal de Campina Grande e a Estado Paraíba e os IFs, um estudo entregando na primeira semana de abril, a primeira versão de um relatório sobre segurança. Nós estamos produzindo evidências para que a Anatel trabalhe sobre a avaliação de impacto de segurança em rede 5G. Tá certo? A nossa evidência é uma evidência técnica. A Anatel provavelmente, eu não posso inclusive compartilhar detalhes de relatório, mas provavelmente será o material que a Anatel vai utilizar para elaborar aí sim a consulta pública de onde todo mundo vai participar. Mas esses são subsídios bem interessantes que a gente já entrega agora, né? Então, a rede 5G também entra no radar aqui de debate. E, finalmente, Nino, já que você me provoca por desenvolvimento, eu acho que nem era o que eu tinha aqui na cabeça, mas quando eu saio da Paraíba para um encontro nacional, eu acho que isso é uma das coisas que é obrigação, né? É falar sobre essa perspectiva de desenvolvimento mais ampla. Sendo da minha aldeia, mas tendo andado um pouquinho também pelo mundo, na hora que você mencionou, eu me lembrei em um momento em que eu tinha sido convidado para falar, na época a Justiça Brasileira estava iniciando o processo de automação processual, né? E aquilo foi a minha porta de saída para a carreira internacional. E eu fui convidado pelo Tribunal da ECOWAS, lá em Accra, em Gana, para falar um pouquinho sobre como é que o Brasil estava pensando naquele momento em automação processual. Tem mais ou menos uns 12 anos isso. E aí eu falei muito empolgadíssimo, né, sobre a perspectiva que aquilo trazia para os poderes judiciários, chefes dos poderes judiciários dos 16 estados da ECOWAS. E aí, no final, na hora do cafezinho, uma juíza de Serra Leoa me aborda e pergunta, disse, olha, professor, você acha mesmo que vale a pena a gente investir numa situação dessa? Eu venho de Serra Leoa. Serra Leoa tinha, acho que 80% de saneamento, sem saneamento básico, fora energia cortada imensa parte do tempo. E aí eu fraquejei, vacilei. Homem de pouca fé, não acreditei no meu discurso. Eu disse, doutor, eu acho que tem outras prioridades, né? Eu sei que, eu acho importante, eu estou convencido, mas eu acho que tem outras prioridades. Ironia do destino, 12 anos depois, no Brasil, pessoas não conseguiam receber o dinheiro que estava disponível para comer, porque não tinham acesso a um telefone celular. Ou tinham um telefone celular, mas não sabiam operar, e alguém ficou com um pedaço daquilo, que já era pouco, quase nada, para escapar da fome, né? E porque não tinham acesso ao telefone celular. Me veio na hora, um arrependimento de não ter acreditado em mim. Então, assim, e isso eu transfiro lá, né, para a minha região. Eu acho que a gente fala com outra perspectiva, né, de desenvolvimento, de inclusão regional, na verdade. Há espaços no país onde o desenvolvimento é orgânico, tá certo? Não há muito interesse de falar sobre o desenvolvimento é orgânico, o polo atrai. E há outros onde a gente tem realmente que promover. Eu acho que é parte dessa nossa obrigação promover espaços de desenvolvimento. Profissionais de tecnologia, por exemplo. E olha como é complexa a situação. Profissionais de tecnologia hoje, a maior dificuldade, nós temos um curso de ciência da computação de onde eu vim, né? Eu tenho dupla nacionalidade, eu sou também da computação, além de direito. O curso de computação onde eu me formei é um dos melhores cursos de computação hoje no Brasil, na Universidade Federal hoje de Campina Grande, né? Mas nós temos, além disso, um curso na minha universidade, onde eu trabalho hoje, na UEPB, e um curso do IF. Então, são 3 cursos públicos de formação de mão de obra em ciência da computação. Sabe qual é a maior dificuldade hoje para a gente, em Campina Grande? Encontrar um jovem bom que desenvolva para uma empresa de Campina Grande. Um trabalho que fiz para a ABS, ainda na campanha presidencial. Uma das preocupações da ABS, que colocou na minha mesa, na mesa da Cristina De Luca, que foi quem trabalhamos nesse programa aí da ABS, uma carta da ABS para os candidatos à presidência da República, estava a preocupação da ABS de não conseguir mais contratar programadores brasileiros. Não tinha mão de obra aqui, estava todo mundo trabalhando para fora, não pagava mais, você trabalha. Então, nem é um problema de salário, nem é um problema de renda para a cidade, mas é um problema de trabalho. Né? Para que a gente não imagine que esse é um problema simples, que a gente estala o dedo, né? Para um país continental desse tamanho.
Exato, a gente já tinha isso. Na verdade, o mercado de tecnologia já vive, né, uma realidade de home office há muito tempo, mas a tecnologia e a pandemia, evidentemente, acelerou. Acredito que, feita a minha defesa aqui, menino, eu entrego de volta. Muitíssimo obrigado. Só uma observação última. Se eu fosse rancoroso, eu era o camarada mais perigoso do mundo, porque eu me lembro perfeitamente de que ontem você falou na documentação do processo de decisão como muito mais importante do que aquela abertura à transparência algorítmica que virou um termo e depois foi para debaixo da mesa, porque quando todo mundo viu que não servia, foi para debaixo da mesa. E aqui tem gente que desenvolve, certamente, né? Quantos de vocês aqui adoram documentar? Eu também desenvolvi, tá certo? E fui responsável, um dos jobs na minha época, logo no começo, foi documentar, eu documentava o que era na época os tutoriais. Isso é um drama. Não existe mais nada mais chato no mundo para quem desenvolve documentar. Qual é o problema agora? É essa documentação da qual a gente precisa para começar a monitorar os processos de tomada de decisão. Pois Obrigado, menino. Obrigado. Parabéns pela discussão. Acho que é para o Pablo, né? Que eu venho também nesse campo da segurança pública. E uma coisa que, enfim, estou pesquisando no doutorado, que era a inteligência. Né? Inteligência desse campo da segurança nacional, segurança pública. E naturalmente não, no estudo sociológico que a gente usa, né? Essas instituições de inteligência já são opacas, né? Da segurança pública em geral, mas a inteligência é o mais opaco possível. E aí, enfim, transparência, falando aqui, né? Enfim, a gente sabe, já desde a digitalização, né? E existe um processo de facilitação da coleta de dados, né? Processamento. Então, a inteligência, esse setor de inteligência estatal, né? Já tem um processo de sobrecarga de dados, né? Tem tantos dados que não conseguem processar, não conseguem analisar, né? É uma quantidade muito maior do que realmente usa, o que consegue usar, na verdade. E aí o debate, o que a gente vê hoje, inclusive, estou escrevendo, né? Eu vi o Marcos Sepi, que talvez seja a maior referência nesse debate, professor lá do Rio Grande do Sul, eu acho, da Federal de lá, se não me engano. Ele hoje está como o diretor da Escola de Inteligência, né, da ABI, falando que justamente a inteligência artificial é um grande desafio, porque é a virada de chave, né? Porque se antes a coleta era muito grande, virou muito grande com as TICs, né? Agora a inteligência artificial fecha o ciclo, né? Chega na análise. E aí como é que, pensando, né, o desafio político, técnico, de pensar transparência, responsabilização, justiça, para esse campo que já é tão delicado, né? Afinal de contas, é um setor que a capacidade de se autonomizar, mas também de influir em processos, né, assim, de forma não democrática, em processos políticos, né, como a gente viu com a BIM do governo anterior, né, com aquele dossiê, né, dos policiais antifascistas e por aí vai. Então, enfim, é o que tenho pensado e acho que me parece algo bem difícil, né, para pensar essa relação de transparência, de responsabilização, de justiça e de direitos, né, de manutenção de direitos, enfim, do próprio regime no limite democrático. Enfim, é isso. Valeu. Bem rapidinho. Era só, na verdade... Alô? Ok, acho que era só distanciamento aqui. Porque, enfim, foram muitas discussões, né? E aí, em um dos momentos, houve uma colocação sobre essa questão da propriedade intelectual, e aí é inevitável, né? Como meu campo de atuação é a LGPD, e aí quando a gente vai falar de transparência algorítmica, artigo 20, a gente tem aquele famigerado artigo, né? Que alguns gostam, outros nem tanto, que coloca esse balanceamento da transparência das informações e o segredo de negócio. E, assim, eu acho que esse é um desafio para todos os lados, né? E aqui a gente tem na mesa aí
brilhantes acadêmicos, desenvolvedores, ativistas, né? Eu acho que vocês, inclusive, sobrepõem esses chapéus ao mesmo tempo. Então, queria saber da perspectiva de vocês, como vocês enxergam, se há ou não uma forma de ter um equilíbrio nessa interpretação dessa disposição da LGPD. Boa tarde. Já está ligada, né? Boa tarde, queria agradecer a vocês aí pelo painel, acho que a gente teve a oportunidade de um diálogo bastante inclusivo, né? E bastante sincero. Acho que só um ponto que eu vou estar tocando também, Tiago, acho que me motivou a questão da relação com a propriedade intelectual, né? Que é a minha área de origem, e eu acho que a gente tem talvez dois grandes pontos para analisar, né? Primeiro, quando a gente vê a propriedade intelectual como um empecilho ou como um incentivo, né? Isso tem sido o drama da API desde que ela existe. Por um lado, a gente também tem que olhar a API como a proteção de direitos de artistas, né? Então, apenas para colocar um exemplo, quando a gente imagina todas essas discussões sobre a generativa e o direito dos artistas cujas obras estão sendo utilizadas para treinar essas bases, né? Aí você acaba analisando isso sob uma outra perspectiva. Então, só para a gente balancear, colocar a propriedade intelectual também como esse espaço de segurança para que os artistas tenham acesso, né, aos frutos da sua arte. Então, isso também é importante ser pontuado. O outro elemento que o Tiago também pontuou, esse equilíbrio, né, entre acesso ao código e o seguro industrial, eu acho que a gente já tem um modelo bem interessante que poderia ser utilizado como parâmetro, que é o modelo que hoje usa todas as autoridades sanitárias para poder permitir que um produto, um medicamento, ele chegue ao mercado, né? Então, para o medicamento chegar ao mercado hoje, ele tem que ser autorizado. Tem um documento chamado autorização de colocação de ingresso no mercado. E por isso você tem que provar que o seu medicamento ele cumpre a função para a qual ele diz que cumpre e ele não causa mais dano do que benefício. E para que a empresa ela possa fazer isso, ela oferece um conjunto de dados de testes que são dados sigilosos, né? Inclusive, se outra empresa for utilizar esses dados que essa empresa farmacêutica apresentou para a Anvisa, isso é considerado como concorrência desleal, né? Porque proteção de segredo do negócio a gente protege, né, das formas, se tiver acesso através de concorrência desleal. Então, uma coisa é você apresentar isso para uma autoridade competente para conseguir colocar o seu produto no mercado, né? É um requisito. A outra é você deixar isto público para todos, né? Que aí tem outro nível. Aí a empresa ela é prejudicada porque existe um problema, né, de competição e esse segredo ele foi exposto. Então, talvez, né, esse conhecimento acumulado pelas autoridades de vigilância sanitária possam ser úteis nesse momento para a gente tentar entender como o PI, né, e risco podem conviver no mesmo espaço, tendo o Estado aí como órgão que é o garante dessa informação, né, e faz avaliação de risco, né, para a sociedade. Então, era apenas esses dois pontos e parabenizar aí todos vocês. Eu acho que o que a gente entende dessa discussão é que tem muito mais tempo, muito mais coisa para discutir, né, que o tempo sempre é insuficiente. Obrigada. A gente já responde com as considerações finais, né? Acho que é legal. Fiquei super feliz de participar de um painel que teve participação das pessoas que estão assistindo o painel, porque nos outros a gente ficou com um tempo tão curtinho, né? Eu acho que a parte mais interessante dos painéis é a troca, né, de diversos backgrounds, de pessoas com uma expertise de diversos campos de atuação, de longa data. Eu acho que foi muito interessante. No fim das contas, com as perguntas todas que foram feitas, com o Rara também, né, já que o painel é sobre desafios de transparência, como é que a gente faz para colocar
quem de fato está sendo vulnerabilizado na conversa sobre transparência. Eu tenho para mim, pelo menos a partir da escola política que eu venho, aqui, né, não faz nem botando o chapéu, que eu acho que eu nunca tirei o chapéu de ativista, a gente precisa converter visibilidade em dinâmica de poder. Isso é uma coisa que a Tula sempre falou para mim na minha formação acadêmica e é algo que permeia toda a minha vida. Então, se a gente não conseguir converter esse discurso de quem de fato está sendo vulnerabilizado para que possa ditar as regras do que se entende por transparência, o que se entende por vulneração, o que se entende por acesso, a partir dali a gente não vai conseguir nunca, pelo menos eu acredito que a gente está alinhado, né, Rara, sobre esses acessos para de fato ditar quais são os termos da conversa, quais são os termos da entrada, permanência e estruturação de como é que a gente vai conseguir fazer valer toda essa prática jurídica e matéria de transparência, com uso também de reconhecimento facial, mas não exclusivamente. Todas as tecnologias pervasivas, todas as promessas das perfilizações estão cada vez mais captadas para o mercado, as nossas honestidades dentro do ambiente digital, essas expressões faciais sendo utilizadas para dizer o que a gente gosta e não gosta dentro de um determinado serviço, de uma determinada plataforma. Então, quando a gente começou a regular a inteligência artificial e produção de dados, a gente nunca se preocupou muito com o processo da perfilização, porque, como eu falei anteriormente, teve toda uma captura da pauta da LGPD que ficou completamente diferente do GDPR. No GDPR, artigo 20, já fazendo um link para o Thiago, dizia, além de ter a possibilidade de fazer uma auditoria algorítmica em caso de decisões tomadas por revisões automatizadas, no GDPR, o artigo que tratava sobre essa temática trazia essa possibilidade de a gente ter não apenas revisões de decisões automatizadas, mas principalmente o aspecto da perfilização. Tinha uma diferenciação sobre diferentes tipos de perfilização que no Brasil a gente não adentrou, e não adentrou por uma vontade, uma construção política de como a gente pegou essa LGPD depois de sucessivos debates para conseguir de fato colocar em aprovação em vigor. Então, mais uma vez, para a gente ver como é que essas dinâmicas são surrupiadas da gente. Se você pegar, a Marisa está aqui, né? Marisa tem uma pesquisa, ela tem uma pesquisa maravilhosa na USP, ela pega toda a leitura de todos os parlamentares e todos os atores presentes na discussão sobre a LGPD de 2016, 2018, ela lê tudo para procurar onde tem debate sobre discriminação, se fala de gênero, se fala de raça, e aí depois ela vai dizer o resultado da pesquisa, da maravilhosa pesquisa dela, basicamente fazendo um trabalho divulgando a pesquisa dela, mas é porque é uma pesquisa muito necessária, daqui a pouco ela defende. O fato é que não teve esse debate, porque o projeto era justamente não ter. E com a proteção de dados tendo sido feita dessa forma, com o marco da inteligência artificial, a gente corre o risco, mais uma vez, desse processo acontecer a despeito do bom trabalho executado por uma boa escrita de um PL 2338 que a gente tem hoje, protetivo em direitos, mas também preocupado com a questão dos riscos. Então, assim, isso vai desembocar na parte de discriminação, porque a despeito da Paula ter colocado, né, já que ela atua bastante ativamente na redação do PL de inteligência artificial, uma equipe, né, de pessoas que trabalharam no tema, mas bastante afinco, a entrada da discriminação indireta ou direta ainda precisa de alguns ajustes, né? Então, por fim, só para fazer as conclusões finais, que daqui a pouco a gente já vai para o intervalo e conclusões e várias coisas, e muitas coisas mais, só para dizer que eu queria finalizar só falando sobre transparência e liberdade econômica, ou ordem econômica, porque muito se fala que, em havendo transparência, a gente está violando liberdade econômica. E não é verdade. Quando a gente vai lá no artigo 170 da Constituição, me dei o trabalho de abrir, está lá dizendo que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, ou seja, tem inciso falando sobre que ordem econômica e princípio da liberdade econômica tem a ver com busca e preservação do pleno emprego. Cadê as plataformas trabalhando sobre isso quando elas defendem a ausência de transparência
por meios escusos. Além do pleno emprego, boa-fé, a gente tem também existência digna, justiça social. Cadê esses princípios quando o pessoal das empresas Big Tech estão falando sobre preservação da liberdade econômica para suprimir processos de transparência? Então, acho que a gente não conseguiu falar sobre transparência, porque talvez o que você entenda como transparência é uma coisa que eu não entendo. No direito à ciência da computação a gente entende diferente. Vai ter que ter um round 2 depois. Mas é para a gente pensar que, assim como a nossa colega saiu ali, propriedade intelectual, o objetivo central da PI, você pode falar o que for. PI tem o objetivo central de exclusão de terceiro. Uso exclusivo do ativo intelectual como propriedade. Capitalismo. Única e exclusivamente. Aí, quando a gente tem uma Constituição Federal que traz o princípio da ordem econômica, atrelado à liberdade econômica, toda essa sorte de valores sociais, aí fica um pouco demais, aí fica um pouco à esquerda demais, sabe? Mas é a Constituição Federal, tá entendendo? Então, talvez esse seja um ponto que a gente precisa pensar no processo de regulação da IA. Conceituar a questão da transparência e a gente, de fato, conseguir acoplar com valores constitucionais já duramente conquistados agora com novos aparatos normativos para novos aparatos tecnológicos. Então, muito obrigada, pessoal. Tá. Pedro, bom, a BIM, a inteligência e tudo mais, acho que esse é uma das grandes caixas pretas, né, e dificílimas, né, de falar e de discutir, e tão difícil e tão complicada também é urgente, né? A gente teve, inclusive agora, né, recentemente, nessa mudança de governo, a BIM no centro dos debates, e eu conto que a opacidade daquilo até agora, né, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, o que não aconteceu, sai imagem de câmera, qual a participação, qual não é, e a gente sabe muito menos sobre a própria estrutura e como essa agência, né, se desenvolve suas atividades. E, bom, você citou o exemplo do dossiê, né, que monitorou os policiais antifascistas, a gente teve outros, né, exemplos durante o governo Bolsonaro, e o que me chama muita atenção também é o quanto que essa forma de agir é muito baseada numa defesa nacional, né, uma doutrina de defesa nacional, né, voltada exatamente para essa ideologia militar, né, que não condiz com o ambiente democrático que nós vivemos hoje, o quanto que isso se decanta nas inteligências estaduais, né? As P2, né, que são as famosas áreas de inteligência das polícias, elas são tão mais opacas e tão menos, né, transparentes do que a agência brasileira de inteligência. E talvez até com uma facilidade de causar dano direto, né, muito mais objetiva, né, do que necessariamente a ABIN. Então, sempre fico pensando em todos os debates que a gente teve agora dentro do grupo de trabalho do CNJ de reconhecimento de pessoas sobre, né, os álbuns de suspeitos, o quanto que a gente tem, a gente sabe, né, a gente que estuda segurança pública, o quanto que a gente sabe da quantidade gigantesca, né, de fotos de várias pessoas que são coletadas pelas redes sociais, são coletadas por abordagens policiais, quando o policial tira uma foto, joga a foto do suspeito, entre muitas aspas, em grupos de policiais e pergunta: e aí, tem alguma coisa, vocês conhecem esse cara, é suspeito? E aí, né, dependendo da resposta, é feito, né, dado o resultado possível. E essas informações, essas imagens, elas seguem sem nenhum tipo de normativa, sem nenhum tipo de regulação, e elas seguem existindo a despeito de todo o debate, de todos os casos, né, de pessoas que ficaram 15, 20 anos presas por crimes que não cometeram, porque foram exatamente reconhecidas por conta desses álbuns de suspeitos. Então, a gente fala de reconhecimento facial, a gente fala de inteligência artificiais, imagem, etc., e a gente ainda tem ainda no Brasil esses álbuns de suspeitos, né, em que a gente tem
total opacidade sobre exatamente como que eles são constituídos e principalmente quem tem o acesso nessas informações e por quanto tempo essas informações são resguardadas. Então, muita falta de transparência e toda essa falta de transparência ela se solidifica numa ideia que é cada vez mais reforçada de que segurança pública é um assunto de polícia, né? A gente sempre tenta, né, reforçar que segurança pública é um tema muito importante, talvez um dos temas mais importantes, e por isso mesmo não pode ser só assunto de polícia, tem que ser assunto da sociedade, tem que ser assunto de todos aqueles que estão, né, sofrendo e que estão exatamente demandando por mudanças e questões, melhorias, né, nessa área de segurança pública, principalmente quando um dos grandes problemas é a violência policial. E aí, não entrando necessariamente no tema da regulação, mas talvez falando um pouco sobre a horizontalidade, metodologias de escuta, e aí, também fazendo menção ao Pedro, porque eu já participei com ele nessa atividade, o Nordeste tem em todos os estados organizações que são chamadas de fóruns populares de segurança pública, que é uma experiência super importante e super fundamental e que, de certa forma, mimetiza aquelas grandes conferências no início do governo Lula, né, que partia de discussões a nível muito local, de bairro, depois ia para as estaduais, depois ia para as regionais e depois para o âmbito federal. E o Fórum Popular de Segurança Pública do Nordeste se mantém por muitos anos discutindo esses temas, agora inclusive vai ser um encontro regional no Piauí, e vai uma galera do interior desses estados discutir segurança pública e produzir, ao final da conferência, medidas e demandas de mudanças de lei e de mudanças de políticas públicas sobre segurança. Então, é uma experiência super importante de ver e que eu acho que poderia ser uma forma da gente trazer para perto e, na verdade, construir, né, fortalecer essa metodologia de escuta dessas pessoas que são as mais vulnerabilizadas e que acabam ficando longe desses espaços aqui de debate. É isso, a gente está, enfim, em todas as redes sociais, a gente pode seguir o debate, é sempre importante que a gente não finalize as discussões nesses espaços, né, que na verdade a gente abra novas abas e que a conversa siga em outros ambientes. Obrigado. Bom, obrigada, gente. Quem ficou até o final, participou, fez as perguntas, comentários, intervenções. Obrigada, Pablo, obrigada, Bianca, pela participação no painel. E espero que a gente consiga abrir a discussão para fazer mais a prática e diminuir a teoria que nesse momento não está confundindo mais do que nos ajudando. Obrigada.